Entre nós. Estamos aqui iniciando mais uma manhã de sábado, 30 de abril, no nosso momento Falando Entre Nós. Um momento tão esperado, pelo menos por mim, né? Toda semana eu fico aqui ansioso para chegar esse dia, para a gente poder crescer e compartilhar junto sobre a palavra de Deus, sobre aquilo que Jesus tem falado e tem feito em nossas vidas. Então, ansioso demais, mas hoje é o dia que o Senhor fez, para que pudéssemos estar aqui. Aguardando os amados chegarem, que é ansioso, enquanto o Instagram chama vocês. Deixa eu fixar aqui o comentário. Amém, Júnior Lima. Graças a Deus, meu irmão. Tudo bem? Estamos por aqui em mais um sábado. Hoje, excepcionalmente, às 10 horas da manhã. Aguardando aí a galera entrar. Deixa eu ajustar aqui um pouquinho. Paz do Senhor, meu amado irmão em Cristo Jesus, Paz do Senhor a todos. Graças e paz, Rafael. Glórias a Deus nas alturas. Tudo bom, meu irmão? Glória a Deus. Tudo bem, graças a Deus. Deixa eu levantar aqui porque tá cortando minha cabeça. Tá me escutando direito? Pronto. Tá me escutando direito? Tô ouvindo bem, Rafael. Tô ouvindo você bem. Glórias a Deus, aleluia, nas alturas. Desde já, sou grato por estar nessa live. Grato primeiramente ao Senhor Jesus Cristo por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Pelo seu infinito amor, pelo seu incondicional amor, na verdade. Grato ao Senhor e grato também ao meu amado irmão de caminhada e de batalha com o Josemar, por estar proporcionando para esse servo aqui, esse servo do servo, um momento de diálogo e de crescimento, tanto horizontal como vertical. Amém, amém, que bênção e que alegria, né? Mais um dia que o Senhor nos proporciona, amanheceu, as misericórdias do Senhor se renovaram sobre nós e nós temos mais uma oportunidade, Rafael, de mudar, de melhorar, de crescer, de corrigir os nossos erros. Cara, que Deus é esse? Que amor é esse? Isso é amor e só pode ser amor de Deus. É verdade. Em constante mudança de mente, na verdade. E a cada manhã devemos nos converter. É isso. Eu partilho dessa ideia que nossa conversão é diária. Não é só um momento, um dia na nossa vida, mas sim todos os dias eu preciso me renovar, pedir que o Senhor venha derramar sua graça sobre nossas vidas. E eu partilho desse evangelho que não está enclausurado. Eu acredito que você também, meu irmão. Porque sua fala diz muito que é o evangelho. Amém.
Amém, é isso mesmo. De antemão, vou me apresentar, né? Se apresente, Rafael, por favor, fique à vontade. Amém. Desde já, graça e paz a todos, aqueles que estão nos ouvindo e aqueles que posteriormente estarão nos ouvindo. Né? Meu nome é Rafael Leonardo, sou filho de Deus, inicialmente. Sou filho de Marinete de Souza Leonardo e José Arruda de Cané Neto. Sou pai de Saulo Grissério, Heitor Grissério, Liz Grissério, casado com Vanessa Grissério. É isso, fazemos parte da Igreja Batista do Mogi, um dos quartéis que estamos alistados, não é isso? E a gente tem que perder essa dimensão de muros e fazer pontes entre nossas vidas, na verdade. E eu sou um dos colaboradores da Igreja Batista do Mogi. Eu lidero a juventude junto com Carlinhos, Luiz Carlos, com Tiago Pereira, como todo mundo conhece Pereira. E estamos aí nessa batalha diária, né? Em busca do Senhor a cada dia. E, de antemão, gostaria que vocês pudessem fazer uma petição que eu sempre peço ao Senhor quando eu estou em um momento de espiritualidade, um momento de diálogo, um momento de crescimento, é que vocês se disponham a ouvir a voz de Deus. Aqueles que estão dispostos a ouvir a voz de Deus, com certeza, nessa manhã linda que o Senhor nos proporciona, o Senhor vai fazer grandes coisas, porque o Senhor é bom em nossas vidas. Amém? Amém. Que bênção, Rafael. Que bênção. Eu fico muito feliz, né? Eu conheço o Rafael já há muito tempo, desde a Batista do Mogi, que foi a minha primeira igreja, né? E é uma alegria muito grande poder receber ele aqui na nossa página, na nossa humilde página. Essa retomada tem sido uma experiência tremenda para mim, porque algumas pessoas podem achar assim, sabe, Rafael? Mas a frequência é tão pequena, Josimar. Nem todo mundo entra lá para assistir. No ao vivo, pouca gente vem. Mas depois algumas pessoas vão assistir. E o feedback, Rafael, que nós temos tido aqui, tem sido incrível. Porque as pessoas têm comentado comigo como Deus falou comigo. Naquela palavra, naquele texto que foi dito ali, cara, eu imaginava de um jeito, mas a gente percebeu que é de outra forma. E as pessoas têm falado que Deus tem feito. Para mim, uma única pessoa se dissesse assim, Josemar, foi massa, foi bênção, eu aprendi algo, cara, já é incrível. E quando começar a alcançar os corações que ainda não têm a fé que nós temos, vai ser extraordinário. Porque a intenção é realmente compartilhar o amor e a palavra de Deus, os feitos do Senhor Jesus. E nós estamos numa série, Rafael. Estamos numa série Milagres de Jesus. Na primeira parte da série, nós falamos sobre o milagre de Jesus no casamento em Caná da Galileia, João capítulo 2. Como foi incrível. A gente viu detalhes pequenininhos ali que passa batido por algumas pessoas e foi algo incrível. Na segunda semana, no segundo milagre da série, nós falamos sobre a ressurreição de Lázaro em João 11. E eu sei que hoje foi incrível também. Vimos detalhes ali que, cara, meu Deus do céu, como Deus é incrível. E eu sei que hoje, Rafael, não será diferente. Cresce, Rafael, lembra que eu falei? No meio do caminho eu interrompo para falar alguma coisa. Cresce, a minha querida amiga de faculdade, tá aí, entrou, Cresce, que honra você aqui conosco, viu? Seja muito bem-vindo aqui. E, Rafael, hoje também vai ser incrível, porque eu sei que Deus tinha algo maravilhoso para falar aos nossos corações através da tua vida. Então, o que é que você tem para a gente hoje, Rafael? Que terceiro milagre, que feito de Jesus, você vai trazer para a gente hoje? Eu escolhi um milagre, quer dizer, o Senhor me direcionou a escolher um milagre, que toda vez que eu me deleite sobre essa passagem, não tem um momento que eu não me emocione. Por causa do feito daquele que está inserido, que chama a atenção do nosso grande mestre, do nosso Messias, aquele que se entregou como sacrifício puro, né? Está lá, e o milagre de hoje será a cura do servo do centurião, né? Se encontra lá em Lucas 7, do versículo 1 ao 10, se eu não me engano. Deixa eu só... Isso. É isso mesmo, meu irmão? É isso mesmo? Sim.
Isso aí. E nessa primeira proposta, que eu sei que é uma proposta que eu sei que o dinamismo... Rafael, desculpa te interromper. Eu acho que o teu fone tá dando interferência na tua fala. Tá, deixa eu verificar aqui. Vou ficar segurando aqui e ver se melhorou agora. Agora melhorou, ficou top. Agora, perfeito. Você sempre que tiver, assim, se não estiver escutando, sintam-se à vontade para falar aqui, ou para gesticular, ou se você também, Jodemar, se sentir à vontade, porque não tem isso não. O melhor é que o reino seja perpetuado em nossos corações. E nessa primeira proposta, né, eu trouxe 3 tópicos que se tornarão uma vastidão de pensamentos junto com você e com aqueles que eu convido a participar conosco. Uma ideia, trazer algo para que a gente possa deixar mais dinâmico esse momento tão lindo que o Senhor está proporcionando em nossas vidas. Gostaria muito que vocês participassem conosco, que é maravilhoso quando vocês trazem algo de novo, ou alguma citação, ou algo que tenha tocado aos vossos corações, porque isso que foi planejado aqui, não foi planejado há dias. O Senhor tem para tratar muitas coisas aqui na vida de muitos a longos prazos. E eu creio que no poder da palavra de Deus que vai sair grandes coisas daqui. Então, sintam-se à vontade, deixe o Espírito Santo fluir e que a graça venha alcançar cada espaçozinho do seu coração. E, inicialmente, eu gostaria que Josemar lesse o texto na íntegra para conosco e eu vou trazer junto com ele algumas definições do que pensamos sobre o dinamismo da palavra de Deus em nossos corações. Amém. Vamos lá. Lucas, capítulo 7, do verso 1 ao 10. Diz assim: a cura do servo de um centurião. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhes alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: ele é digno que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo edificou a sinagoga. Então, Jesus foi com eles, e já perto da casa do centurião, o centurião enviou-lhes amigos para dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Aleluia. Porque também sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E ao outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele, e, voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram o seu servo curado. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus nas alturas. Não tem como não nos emocionar com esta façanha, e a gente sabe que o mestre é perfeito. Mas, vamos falar do contexto histórico, né? Do contexto histórico. Um romano, primeiro gentil, não é nem da linhagem judia. Não é da linhagem judia. E o Senhor traz esse fato de uma forma tão esplendorosa que ele, no versículo 9, ele diz assim: nem toda Israel encontrei um homem com a fé do tamanho desse. Não é isso? E no primeiro tópico que eu gostaria de dialogar com vocês, eu trouxe a seguinte afirmação, ou interrogativa, depende da concepção de mundo que vocês tiverem. O centurião tinha uma fé que o Senhor Jesus Cristo poderia curar o seu servo. Ele tinha fé que o Senhor Jesus Cristo poderia. E a gente observa que ele, por estar longe, a gente pode pensar assim, longe daquilo que o povo de Deus, as promessas do povo de Deus sobre sua vida, ele estava distante, mas ele reconheceu no Senhor um agente
moderador e ponderador sobre a vida daqueles que o buscam. Esse é o primeiro ponto, que o Senhor viu que ele tinha fé. Né? Eu acho maravilhoso que nos relatos de cura do Senhor Jesus Cristo, para com... Melhorou agora? Melhorou. Melhorou, não foi? Pronto. Os relatos de cura que a gente vê em toda a Bíblia, principalmente que a gente vê no livro de Lucas, que é uma sequência, é o livro mais... Quando a gente olha na estrutura sequenciada, o livro de Lucas traz trechos específicos que falam só sobre milagres, as curas do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo sempre pedia e perguntava, tu creres? Era a frase inicial da cura sobre a vida daqueles. Se fosse um endemoniado, se fosse uma lepra, se fosse um fluxo de sangue, se fosse uma transformação de um estado do indivíduo, que muitas vezes não estava nem nesse caso, não estava nem no ato, mas aquele que tinha um grande zelo, porque ele demonstra que ele tinha um zelo pelo seu servo, não é? Ele por ser centurião, ele por ser que ele tem um posicionamento de capitão dentro daquele contexto histórico, ele não deixou um passar, ele se preocupou com aquele, ele tinha muita estima, e isso é o que chamou a atenção do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Temos a honra de ter aqui o pastor Breno da Igreja Viva conosco. Pastor Breno, que honra receber o senhor aqui na nossa página, viu? Prazer, pastor. Sinta-se à vontade para compartilhar conosco um pouco da palavra de Deus. Sinta-se à vontade, se o senhor quiser dar uma opinião ou dar um adendo em nossas falas, o senhor está muito bem convidado. Rafael, será que se você falasse um fone não fica melhor? Tá realmente fazendo interferência, viu? Agora, melhor. Fala agora. Ficou agora, perfeito. Agora tá perfeito. A gente ouve você muito bem e tá sem nenhuma interferência. Agora. Perfeito. Agora, como eu estava dizendo, pastor, sinta-se à vontade para, se quiser, compartilhar um pouco da palavra de Deus do Senhor para conosco. E qualquer coisa que o Senhor ministrar no seu coração, sinta-se à vontade para estar aqui conosco, transpondo um pouco do que o Senhor tem ao seu coração. E todos aqueles, como eu tinha falado no início da nossa fala, sinta-se à vontade. Amém. Que bênção, Rafael. A gente vê aí, Rafael, no texto, né? Nos primeiros versículos, quando o Senhor fala, quando o texto fala no verso 2, né? Que o centurião manda um recado para Jesus, manda os anciãos irem procurar Jesus, e ele diz o quê? O servo estava quase à morte. É verdade. Isso é maravilhoso, porque ele compreende a importância e a autoridade do Senhor Jesus Cristo. Mesmo ele sendo uma autoridade, ele reconhece a autoridade e o poder que está sobre o Senhor Jesus Cristo. Porque provavelmente muitas histórias chegaram aos seus ouvidos. Porque não existe nada dentro de um governo que passe despercebido daqueles que estão à frente, que são responsáveis. Tudo chega aos ouvidos daqueles que estão responsáveis. Por exemplo, dentro de uma igreja, todas as coisas que acontecem devem chegar aos ouvidos do Senhor, do pastor. Por exemplo, o pastor Márcio, ele tem ciência das coisas que acontecem porque é um rebanho dele. No meu caso, seria o pastor Américo Fernandes, ele também tem o conhecimento. E nesse contexto que a gente está trazendo, fazendo uma ponte entre nossos pastores, a gente entende que ele tinha conhecimento do Senhor Jesus Cristo, da autoridade do Senhor Jesus Cristo sobre a morte, sobre os demoniados, sobre a fome. E a gente vê o reconhecimento nesse versículo. Eu penso dessa forma, Elemar. Sim. Você vê. No verso... Cadê? Deixa eu ver aqui. Eu anotei tudo bem aqui para não perder nenhum momento aqui, tá? Deixa eu ver aqui. No verso 7, ele fala o seguinte, ele fala que a fé que ele expressou, né? Não é no verso 7. No verso 3. No verso 3, Rafael, o centurião, o texto diz que o centurião, ele ouviu falar dos feitos de Jesus. Ele ouviu falar dos feitos de Jesus. Sabe? O que aconteceu com esse centurião?
né? O que aconteceu com ele? Foi gerada uma fé, e foi gerada uma fé nele sobrenatural, como diz Romanos 10:17. Diz que a fé veio pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aquele centurião ouviu falar de quem Jesus era, do que ele fazia, das coisas que ele vinha realizando, dos milagres, dos prodígios, das curas milagrosas. Então, mesmo sem conhecer, mesmo sem ver, ele gerou fé no seu coração. A ponto de mais na frente, a gente sabe o que aconteceu, né? Independente, a fé sobrenatural, ela não depende da presença, né? Naquele momento ali, Jesus estava caminhando entre eles. E ele poderia ter a presença de Jesus, mas ele preferiu usar da fé e da fé sobrenatural. Como, por exemplo, no livro de Jeremias, o profeta Jeremias, no capítulo 23, ali o Senhor fala que o Senhor ele é Deus de perto, 23 e 24, dizendo que Deus ele é Deus de perto e é Deus de longe. Então, assim, independente, não importando a distância, né? E outra coisa eu quero dizer aqui, nessa manhã, para quem vai assistir depois, que, como a gente sabe, muita gente assiste depois. Olha só, o servo do centurião, como a gente disse no verso 2, estava doente quase à morte. Quase à morte não quer dizer morte, não. É como Lázaro. Lázaro chegou a morrer, mas o Senhor Jesus disse, olha, a doença de Lázaro, essa enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Está quase à morte não quer dizer morte. Mesmo ali, à beira da morte, nós precisamos entender que se usarmos a fé sobrenatural, um milagre pode acontecer. Aleluia. E percebemos que, nesse caso de Lázaro, o Senhor esperou 4 dias para demonstrar que o poder não vem do homem. Porque na cultura judia, né, no 3º dia pode-se se ressuscitar. Ele esperava que o homem se ressuscitasse no 3º dia. E, para demonstrar que o poder, tudo vem de Deus, ele ressuscitou no 4º dia e teve uma pergunta fundamental, que a gente sempre vai trazer essa pergunta. Você crê que seu irmão há de viver? Se veres, verás a glória de Deus. Ele sempre indaga a gente sobre o poder dele sobre nossas vidas. Eu acho maravilhoso o método de Jesus, as interrogações que faz com que a gente, introspectivas, que faz com que a gente reflita sobre nossas vidas. Não é isso? Eu fui nessa manhã, Josemar, eu fui fazer a prova de uma roupa do meu filho, do Saulinho. Ele vai ser o noivinho do casamento na Isa. E quando eu estava voltando, o Senhor falou ao meu coração assim, você está vendo o centurião? Ele creu em mim. Ele era uma autoridade, mas debaixo dele, acima dele, estava uma autoridade maior. Mas em nenhum momento sua autoridade fez com que ele não cuidasse dos seus. O Espírito Santo falou ao meu coração o seguinte, cuidado, Aleluia. Você que é líder, vocês que são pastores, para vocês não botarem as suas ovelhas sobre um jugo de escravidão. Porque Sim. Ele se preocupou, ele estava cuidando daquele. E para eu que sou participante do reino, e você que é professor, e tem uma responsabilidade muito grande, didática na vida das suas ovelhas, na verdade, porque é aquele negócio, é o cuidar. É o cuidar. O pastor Márcio vai lhe botar numa posição de cuidar. Você não está por ali por qualquer coisa. Você não foi aleatório. Você não está, Léo. Você está debaixo de uma autoridade do Senhor e uma autoridade do seu pastor. Então, é aquele negócio. Ele me fez refletir de um estado que eu posso muitas vezes me encontrar em querer cobrar muito e eu levar o meu irmão não. Em vez de pegar o carro do centurião e ir com cuidado, e a mensagem, e o cuidado dele, crendo que ia acontecer um milagre na vida dele. Eu acho o dinamismo da palavra de Deus, o quanto ele fala conosco no decorrer do dia. Se estamos com os ouvidos sensíveis ao Espírito Santo, assim como no início da nossa fala, eu disse, se você querer escutar o Espírito Santo, não querer escutar Rafael e Josemar, você vai longe. Ele vai tratar algo na vida de vocês. Aleluia. Isso mesmo. E Rafael, como foi incrível. Rafael tá vindo aí, esqueci de levar
a caneca do fim para você. Meu Não, Deus do eu sei céu. que é dinâmico. Eu sei que seus Olha afazeres quando eu são lembrei. muito... Não, Olha sabe quando eu não. lembrei agora, rapaz. Mas eu falei para o senhor, nem que fosse um descartável, estaríamos aqui. Estaríamos aqui juntos e unidos. Amém, aleluia. A entrega vai ser feita, viu? Promessa é dívida. É a terceira que eu Amém, esqueço, amém, mas vai amém. ser entregue. Vai ser Você é um entregue. homem de Deus, rapaz. Rafael, aleluia, aleluia. Amém. Rafael, olha que coisa incrível. Você escolheu esse texto e no meio do texto tem algo incrível ali, que Deus falou algo tremendo assim ao meu coração. Você vê, os anciãos foram lá ao encontro de Jesus, suplicar que Jesus atendesse o chamado do centurião. E olha a fala dos anciãos que foram lá. Eles disseram, olha, Jesus, vai lá na casa dele. Ele é digno de você ir lá. Ele merece que você vá lá. Sabe por quê? Porque ele é nosso amigo. Porque ele cuida do povo. Porque ele edificou a sinagoga. Olha assim, ele trouxe referências. Eles trouxeram referências do caráter e do comportamento daquele centurião. Então, isso nos traz nos remete a como nós temos vivido. Como nós temos andado. Será que temos andado como Paulo escreveu aos Romanos 6, no verso 4, né? Será que nós temos andado em novidade de vida? Será que a nossa nova vida tem feito com que as pessoas tragam boas referências nossas? Será que nossa forma de viver tem chamado a atenção do Mestre? E eu, partilhando do que você nos relata sobre a questão da postura do centurião perante o povo romano e o judeu, porque ele tinha, é fato que nos nossos estudos, ele demonstra, está implícito na palavra, que ele tinha uma boa vivência com os judeus. Está implícito que ele tinha, porque ele edificava sinagogas. Ele estava pronto. Ele não cuidava só da cobrança de impostos e da sua capitania, né? Do grupo, porque ele é centurião porque ele cuida de uma centúria. E uma centúria é um grupo de 100 soldados ou 100 pessoas à disposição de nossas vidas. Então, ele não estava só limitado a um ministério. Vamos trazer para nossas vidas. Ele não estava fazendo muros só no ministério que ele foi destinado. Ele estava fazendo pontes com aquilo que ele achava que, de fato, trazia a vida. Tanto é que, se ele não compreendesse que os feitos do Senhor Jesus Cristo, os feitos dos judeus, não fosse da parte de Deus, ele não ia procurar. Ninguém vai procurar você para impor a mão e orar se você não for um homem de Deus. É o que eu digo, não existe reconhecimento maior na vida do cristão e da cristã do que ser conhecido como um servo de Deus, um homem e uma mulher de Deus. Porque um título é um título. Eu posso fazer o seminário, eu posso ser bacharel, eu posso ser o que for. Mas eu sei, porque nessa posição eu estou sujeito a errar. Eu como pastor, o pastor é um homem, não eu como pastor, né? Na posição do pastor. Eu como pastor sou um pastor. Amém, amém, meu Deus. Com mais problemas, porque eu tenho problemas de casa, eu tenho que achar um meio para solucionar das minhas ovelhas. Se eu não estou fazendo isso, eu estou perdendo o que é o evangelho, o que é o pastorado. A realidade é isso. Então, ele reconheceu, nós somos reconhecidos como homens e mulheres de Deus. Isso é fundamental para a propagação do evangelho do amor, que tira o indivíduo do lamaçal de pecado e traz para o reino do seu amor. Eu acho maravilhoso o testemunho. Aleluia. Eu creio, Josemar, que a sociedade necessita de ver os frutos do Espírito em nossas vidas. Porque é os frutos do Espírito que adentra onde muitas vezes um louvor, uma pregação, uma coreografia não vai. Porque é aquele negócio, em dado momento, a minha fala foi a minha vida. O fruto do Espírito demonstra que minha fala é minha vida. Paulo Freire fala o seguinte: é necessário que vivamos de tal maneira que, em um certo momento de nossas vidas, a nossa fala seja a nossa vida. Tem um compositor brasileiro que diz o seguinte: não importa se você é letrado ou não, o que importa é se você vive aquilo que você fala. Então, o centurião,
pois pôde ver na vida e nos relatos do Senhor Jesus Cristo que o seu servo seria curado. Eu vejo essa ilustração belíssima da parte do Senhor Jesus Cristo e a responsabilidade que temos como igreja. Pois é, e como ele se humilhou, né? E como ele se humilhou, porque ele mandou os anciões primeiro e depois ele mandou um grupo de amigos e ao encontro de Jesus. Enquanto Jesus estava vindo a caminho, Jesus já estava atendendo o pedido dele, a súplica dele, né? Estava a caminho, ele mandou um grupo de amigos lá, dizendo assim: não, Jesus, olha, eu não sou digno que o Senhor vá até a minha casa. Diga a ele que ele não precisa vir, não, que ele apenas manda uma palavra, né? Cara, isso é incrível. Ele humilhou-se a si mesmo, reconhecendo a sua pequenez, reconhecendo que ele não seria digno de ter a presença do mestre e que reconhecendo o poder de Deus. Não necessariamente Jesus precisaria estar lá junto a ele. Jesus não necessariamente precisaria tocar no seu servo, no jovem. Não. Se Jesus apenas de onde ele estivesse liberasse a palavra de cura, aconteceria. Isso é reconhecimento. É um reconhecimento, a exaltação ao Deus que tem todo o poder, ao grande El Shaddai. Naquele momento, com essa atitude, ele fez: Senhor, Jesus, eu sei quem tu és. Eu creio que tu és o Filho de Deus. Eu estou aqui parafraseando, né? Eu sei que tu és o Filho de Deus. Eu sei que todo o poder está em tuas mãos. Toda a autoridade está com você, Jesus. Porque eu tenho ouvido falar dos teus feitos. E são coisas grandes, são coisas grandiosas que o homem natural não poderia realizar. Reconhecer a autoridade que Jesus tem. Poxa, meu irmão, Rafael, eu acho que é um dos primeiros princípios para que a gente possa viver o milagre, viver o sobrenatural. Entender que foge da nossa competência, mas que está na competência de alguém que pode fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos em pedir. E o incrível que eu vejo no reconhecimento é a base para que seja concretizado, materializado a fé em nossas vidas. Vou trazer um exemplo do Antigo Testamento. Certo dia, estava lá Isaías sentado, né? Quando ele vê uma visão, ele vê o trono do Senhor Jesus Cristo, os serafins, querubins, né? Cantando sobre a questão da grandeza do Senhor Jesus Cristo, né? A glória está cheia, a terra está cheia da sua glória, né? E ele caiu em si, olhou para dentro de si e disse assim: ai de mim, que vivo no meio de pessoas de lábios impuros, tenho lábios impuros. O reconhecimento. Quando ele disse assim: eu sou pecador, eu sou miserável, eu participo desses atos, Aleluia. desses atos que desagradam ao Senhor, mas isso eu não tenho prazer nisso. O reconhecimento dele. No momento que ele terminou a passagem, não precisou de um mês, de uma semana, de 3 meses discipulado, de um ano. Precisou de o Senhor escutar a sua voz, o seu reconhecimento. Um Atenas com a brasa do altar tocou os seus lábios e ele foi sarado. Ele foi curado. Aleluia! Aleluia! E de onde ele diz, o Senhor faz uma pergunta para ele e faz para mim e para você. Em quem eu enviarei? A quem eu enviarei? Ele entendeu que envia-me a mim. Ele entendeu que reconhecer que ele é o rei, receber a sua cura, existe trabalhos a exercer. Assim como eu fui alcançado pelo seu vasto amor, eu tenho responsabilidade sobre a vida daqueles que estão em pecado, precisando de uma palavra de conforto, de amor. Eu creio a cada dia, Josemar, que a sociedade não precisa de bens, não precisa de dinheiro. Se fosse assim, se fosse a solução da sociedade, os bens, não existia mais problemas. Porque se a gente for, o nosso tesouro nacional é muito grande. As nossas florestas, a fauna, a flora é riquíssima. As pessoas brigam pelos nossos bens, defendem os nossos bens mais do que a gente mesmo. Então, o que eu creio é que a nossa sociedade precisa do Senhor Jesus Cristo. Precisa dos frutos do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. Eu creio piamente sobre a autoridade e o poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo.
a manifestação dele e seus milagres sobre nossas vidas, a mudança de vida, a mudança de conduta, os benefícios para as políticas públicas dentro do nosso país. Isso é de muita valia, é aquele negócio, é um evangelho prático, a prática reflexiva. Se a gente não vive uma prática reflexiva em nossas vidas, precisamos restabelecer a concepção de reconhecimento em nossas vidas. Amém? Isso. É perfeito, é isso mesmo. É isso mesmo. Rafael, vê, eu falei sobre o centurião ter ouvido falar sobre os feitos de Jesus, né? E sobre ele usar a fé sobrenatural no quesito quando ele disse assim, apenas uma palavra tua, assim, o meu servo será curado. Eu me lembrei agora da semana passada que nós falamos com o César sobre a ressurreição de Lázaro, né? Jesus liberou em primeiro momento aquela palavra dizendo, olha, essa enfermidade não é para a morte, mas é para que se manifeste a glória de Deus. Aí Marta foi ao encontro de Jesus e Jesus fala, Marta, Lázaro vai ressuscitar, ele vai ressurgir. Aí Jesus encontra Maria e diz, ele encontra Marta e diz, olha, se creres, tu verás a glória de Deus. E diz para Marta, assim, Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, não compreenderam a palavra de Jesus quando ele disse. Inclusive, uma delas, Marta, aliás, disse assim, sim, eu creio que ele vai ressurgir naquela ressurreição dos mortos, né? No fim dos tempos já, né? Sim, na ressurreição, mas não, ela não entendeu. Jesus, Marta, ele vai ressurgir agora. Eu sou a ressurreição e a vida, eu vou ter com ele. Ele vai ressurgir agora. Então, será? Eu fico aqui pensando, né? Será que o centurião ouviu falar desse milagre que Jesus fez da ressurreição de Lázaro? Fez, meu irmão, se ele fez com Lázaro, aqui meu servo está quase à morte. Eu estou impressionado com essa parte do texto, sabe, Rafael? Porque o servo estava quase à morte. E nós, humanamente falando, temos a mania, o costume de quando vê alguém enfermo no hospital, num leito, é grave, a situação é grave, nós desfalecemos rapidamente na fé. Eu falo por mim. E imediatamente a gente passa a crer assim, vamos orar para Deus se apressar e fazer a vontade dele, para que Deus guarde. Se Deus não falar que vai guardar, meu irmão, a gente tem que crer até o último momento, porque aquele servo estava à beira da morte, mas Deus aprove a Jesus querer fazer com que aquela vida fosse testemunho de milagre para alcançar e edificar a fé de milhares, inclusive até os dias de hoje. Aleluia. E é incrível como as coisas são testificadas nas nossas vidas, né? Nesse momento de diálogo, o Senhor traz a lembrança de coisas que Ele testifica. E muitas vezes, a correria do dia a dia, não trazemos a lembrança. Por exemplo, ontem eu estava na pregação e o pastor falou o seguinte, que o problema é o seguinte, que nós limitamos a ação do poder de Deus. Muitas vezes, quando ele falou isso, o Espírito Santo falou o seguinte, lembra quando você pedia para que eu fizesse conforme o teu querer? E tu aprendeu que não deve ser segundo a perspectiva humana? Quando eu te ensinei a orar de verdade, como aquele negócio, que seja feita a tua vontade. Se for da tua vontade fazer uma cura, se for da tua vontade fazer com que o teu servo saia daquele leito e venha entoar cânticos de louvores ao Senhor, será feito. Muitas vezes a gente quer que nossa vontade seja feita diferente do centurião, diferente do Senhor Jesus Cristo, diferente daqueles tantos homens de Deus que estavam à disposição do Senhor Jesus Cristo. Que nessa perspectiva de diálogo, da ação do Senhor Jesus Cristo sobre a vida do centurião, venhamos pôr em prática a fé. A fé, como Josemar trouxe, ouvir. Que não venhamos só ouvir, porque a palavra entra no ouvido e tem que descer ao nosso coração. Para subir para a mente. Não é isso? Existe esse relato que às vezes as pessoas pensam que é só a mente, não. Ele tem que adentrar o nosso coração e mais no profundo do nosso ser para que venha gerar vida, vá limpando a casa, vá tirando todo o pessimismo, tudo aquilo que é contrário ao Senhor. E o Senhor não nos fez para viver no jugo de escravidão. O Evangelho é o poder de Deus sobre a liberdade legítima. Aleluia. Aleluia. E é algo tão simples, né, Rafael?
É algo tão simples do meu ponto de vista. O evangelho é tão simples. O evangelho é simples. O homem humano é que complica tanto. Jesus, ele nos ensina a amar incondicionalmente, a amar independente, sem acepção de pessoas, a amar os próximos. Que proveito terá isso se eu amar apenas o meu próximo? E quem é o meu próximo? Eu tenho que amar o meu inimigo. Aí está a dificuldade, né? Nós, os seres humanos, é que complicamos tanto. O evangelho é simples. Não existe perfeição. Jamais haverá perfeição. Não existe um perfeito sequer. O próprio Paulo disse, né? Ele não julgava ter alcançado a estatura do varão perfeito, mas que ele caminhava, prosseguindo, buscando isso. Então, é que esse deve ser o nosso caminho, esse deve ser o nosso alvo. O nosso alvo é ser Cristo, o nosso alvo é ser um pequeno Cristo. O significado da palavra cristão no Aurélio é algo lindo. Um pequeno Cristo, meu Deus, me ajude a ser um pequeno Aleluia. Cristo. Né? A que as pessoas olhem para mim e enxerguem um pequeno Cristo na sociedade, que assim como que eu possa ter referência, sabe, Rafael, como esse centurião teve, sabe, de ter pessoas que olhem para mim e tenham referências. Olha, Josemar, ele é assim, ele é assado, ele faz isso, ele cuida, ele... Meu irmão, que eu não posso falar nunca falar isso de mim mesmo, mas que as pessoas enxerguem em mim e você, Rafael, enxerguem em cada pessoa que está aqui, em cada pastor, em cada discípulo, em cada igreja. As pessoas vão para a igreja e elas querem ver Jesus, mas quando elas chegam lá, elas encontram a gente, os seres humanos, e é em nós que Jesus quer se manifestar. Colossenses 1:27, se eu não estiver errado. Cristo em nós, aleluia, a esperança da glória. É em nós que ele quer se manifestar. É em nós que ele quer manifestar o seu poder. É através de nós que ele quer realizar os seus milagres. Disponibilidade para ser um pequeno Cristo na nossa fala, nas nossas atitudes, no nosso comportamento. Glórias a Deus. E nessa perspectiva, Josemar, muitas pessoas vão dizer, vão se questionar do que eu vou dizer agora. Eu e minha esposa, a gente é cúmplices em tudo. A gente é muito aberto. Quando ela tem que me repreender, quando ela tem que ser usada pelo Senhor, ela fala e eu escuto, porque eu tenho que estar com os olhos e os ouvidos atentos à voz de Deus. É isso. Amém. E eu falando o seguinte, que Tianinha mandou uma mensagem: quem não ama Tianinha não ama ninguém, viu, gente? Quem não ama Tianinha não ama ninguém. Te amo, Ana! Desculpe o que eu vou falar, mas é o que eu falo à minha esposa. Diz assim: pelo ser da Tianinha, ela, para mim, é a pessoa mais respeitada da Igreja Batista do Bom Dia. Eu, Rafael Leonardo, eu penso dessa forma, que Tianinha é a pessoa que ela vai do ancião até a criancinha com um nível de respeito das pessoas. E eu louvo a Deus pela vida dela. Por que eu estou trazendo ela? Ela pediu desculpa. Rafael, me perdoe. Eu dei o seu número sem pedir a sua permissão. Eu deixo sua coisa. O que a senhora fazer está muito bem feito. Aí eu disse assim: Josemar, não é porque eu estou na sua frente nem numa live, não. Josemar é um homem de Deus. Porque eu acompanhei, eu tive presença com ele, tive ministrações com ele. Às vezes, quando a gente está muito perto, às vezes a gente não vê a dimensão da glória do Senhor Jesus Cristo na vida de Deus. Quando a gente está um pouco mais distante, não que haja uma barreira, a gente consegue ver os feitos do Senhor Jesus Cristo. E é o que eu digo assim: ele é homem de Deus, não se preocupe. Você, e tem homens de Deus sobre a autoridade de vocês, se permitam amar os homens de Deus da vida de vocês, as mulheres de Deus, porque eles são muito importantes na vida de vocês. Vocês não têm dimensão de muitas vezes. Hoje eu sou resposta de oração. O quanto a minha sogra falou por minha vida. O quanto eu digo assim: ela é minha mãe na fé. A irmã Vera, né? A irmã Vera, a mãe de Vanessa, ela é minha mãe na fé, assim como a mãe de Tianinha foi a mãe da fé de Vera. Então, nós somos pai e mães de pessoas que precisam do nosso testemunho, do fruto do Espírito que Josemar está trazendo sempre ao nosso diálogo. A responsabilidade que temos sobre nossas vidas, sobre nossos filhos, Amém. Sobre os filhos do Senhor que são nos dados. Aleluia, Rafael.
Que bênção. Olha, eu tenho que endossar a palavra que você liberou aí, viu? Ana Damasceno é uma pessoa que eu amo com todo o meu coração. Não existe nesta terra alguém com caráter cristão, com idoneidade. Meu Deus do céu, Ana Damasceno é Louvado a seja Deus na maior vida dela. figura representativa de Cristo nesta terra. E ele cuida dela aqui ainda. Ela está aqui para nos ensinar muita coisa, Rafael. Aprendi tanta coisa Muito. com a Aninha, meu Deus do céu. Aprendi tanta coisa com essa mulher de Deus. É uma mulher de fico Deus. olhando assim, Louvado a seja Deus. simplicidade que o Senhor utiliza a vida dela. Né? Glórias ao Senhor, salientando que é glórias ao Senhor, por instrumento que ela é em nossas vidas. Eu Amém. acho que quem conhece a Tianinha vai dizer assim, isso é verdade, isso não é balela ou bajulação, é a honra do Senhor Aleluia. na vida dela. Honra. A quem honra, honra. E ela merece, sim. Ela merece, porque a Ana é uma mulher extraordinária. Extraordinária. Uma mulher que Deus usa com a sua própria vida. Mesmo ela calada, Deus usa a vida dessa mulher. É incrível. Ana é incrível. A gente não tem o que falar. Não tem como não amar. Não tem como não amar. É o silêncio. O Senhor trabalha no silêncio de uma forma na vida dela que é fora de entendimento meu. É fora, até no silêncio dela, ela nos ensina. Assim como o Senhor nos ensina muito no seu silêncio em nossas vidas. Muitas vezes as pessoas dizem, quando Deus está em silêncio, não, Ele está trabalhando. Nossa limitação que não permite a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Carlinhos e Tiago entrou também. Paz do Senhor, meus amados. Olha aí. Amém. E a gente está vivendo um tempo tão difícil, sabe, Rafael? Um tempo tão difícil nos últimos tempos de mídia, de comportamento como eclésia, como igreja, sabe? O amor, sabe o texto que fala que o amor de muitos se esfriará? Nossa, como nós temos vivido isso. E a gente falando aqui de uma pessoa como Ana Damasceno, que exala o amor de Cristo, que exala o caráter de Cristo. E o que é isso, meu irmão? O texto de Lucas 7,47, se eu não estiver errado agora, depois me corrija aí alguém que possa ver, diz que quem pouco perdoa, pouco ama. Meu Deus, como está escasso o perdão. As pessoas estão vingativas, as pessoas não estão com o coração voltado ao perdão, as pessoas estão querendo sempre tomar o lugar de juiz, sempre julgando, condenando. Tá um momento tão difícil de se viver nessa terra, enquanto Cristo nos chama a responsabilidade de sermos suas testemunhas e não sermos seus juízes. Ele não nos chamou para sermos seus juízes, ele nos chamou e nos enviou para sermos suas testemunhas, que sejamos um livro aberto, uma carta escrita, onde todos os homens possam ler e encontrar em cada um de nós, com a nossa atitude de amor, com a nossa atitude de compaixão, com o nosso sentimento de perdão, como o texto de Mateus 6, a oração dominical de Jesus, quando ele falou, é tão duro esse texto, Rafael. Eu estou falando sobre amor agora, né? Porque Ana nos remete ao amor. A sociedade necessita, cara. É o que a sociedade necessita do amor, que excede todo o entendimento humano. É isso que as pessoas precisam ver. O texto é duro, viu, Rafael? O texto é duro. Mateus 6, verso 14, 15, a palavra do Senhor diz assim, que se eu não te perdoar, Rafael, se eu não te perdoar, Deus também não pode me perdoar. Em outras palavras, então, eu não tenho parte com ele. Ele está dizendo assim, se eu não perdoo, eu não tenho parte com ele. Logo, eu não sou um pequeno Pega Cristo. Fogo, né? Pega fogo, né? Pegou fogo, Rafael. Eu não sou um pequeno Cristo. Se eu não perdoo, se eu não amo aquele que muitas vezes está me caluniando, eu não tenho parte com o Senhor. Porque em nenhum momento, assim como uma ovelha muda, ele se entregou por amor minha, de você e de todos aqueles que estão aqui na live e que posteriormente vão ler essa live. É o amor. O Colossenses diz o seguinte, revistam-se. Revistam-se do amor. Travou um pouquinho, vou pedir para repetir. Travou um pouquinho na hora da tua fala, Rafael. Vou pedir para tu repetir. Aqui. Colossenses, ele fala o seguinte, revistam-se do amor, pois ele é o elo perfeito.
Paulo, quando fala isso Aleluia. assim, não existe nada que venha fazer com que o evangelho, a mudança na sociedade, seja capaz se não for o amor. O mesmo Paulo Isso. fala, ainda que fale a língua dos anjos e dos homens, sem o amor nada seria. E ele diz assim, no finalzinho do versículo 13 do 13, diz assim, deixa-vos exposto 3 coisas. A fé, a esperança e A o amor. esperança. Porém, contudo, a maior de todos é o amor. E o amor é o Aleluia. que permeia tudo. O que permeia, porque é o seguinte, adentrando no ponto 2 que eu gostaria para a gente pegar essa linha, porque está falando de amor. O amor do Senhor nos constrange. Tanto é que o Aleluia. Aleluia. centurião, ele se reconhece. Toda essa fala aponta para a ação do Senhor Jesus Cristo. O texto fala o seguinte, Sim. que ele chama a atenção do Senhor Jesus Cristo na sua fé, mas na verdade quem chamou a atenção foi os feitos do Senhor Jesus Cristo, o ser do Senhor Jesus Cristo na vida do centurião. Porque aqui ele diz assim, que ele foi chamado, ele se reconheceu como um pecador. Porque ele se deixou, ele saiu de um patamar hierárquico e foi se humilhar. Ele não teve nem coragem de falar ao Senhor, porque o seu amor é muito grande para o estado pecaminoso do homem. Se não for o amor que não nos Aleluia, Pai. resgata, não existe outro meio de alcançarmos a graça que o Senhor excede sobre nossas vidas. Que amor é esse, Rafael? Romanos 5,8 fala que Deus, ele provou seu amor para conosco pelo fato dele ter enviado Cristo para morrer por nós, quando nós ainda éramos pecadores, meu irmão. Oh, meu Aleluia. Deus, muito obrigado por essa infinita graça. Obrigado, Deus, porque o teu amor, ele nos alcançou. A graça nos alcançou, nos regenerou, nos fez novas criaturas, nos colocou no novo e vivo caminho. Aleluia! 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 Glórias a Deus nas alturas. Eu queria também dar a saudação ao meu irmão Wanderson, um irmão de caminhada e de fé. Wanderson TJ, conhecido como TJ Graftes. Ele escreveu o seguinte aqui, deixa eu ver aqui, ele diz assim, o amor é o maior mandamento de todos. Concordo piamente e não abro para ninguém. Assim como eu penso que Josemar partilha também, TJ, dessa ideia do amor de Cristo, que não existe Aleluia. outro mandamento. Amar o teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. É o mandamento com promessa. É o mandamento com promessa. Então, assim como você está falando que o amor é o maior do mandamento, testifica aquilo que a gente está trazendo aqui, TJ. Muito obrigado pela sua contribuição, meu irmão. Aleluia. E o texto de João, lá na primeira João, diz que o amor, meu irmão, olha só, olha, João não está dando ali uma carta aberta para você pecar, não, viu? Mas ele fala, olha, quem ama o amor encobre multidões de pecados, meu irmão. Vamos amar mais. As pessoas têm falado muito, né? Tem falado muito, inclusive nessa questão o politicamente correto, mais amor, mas as pessoas não têm amado de verdade, não. O amor de verdade é aquele amor que faz com que a gente olhe com compaixão, que faz com que a gente sinta altruísmo, que a gente se coloque no lugar do outro. Sim, estando certo ou estando errado, o amor procedente de justiça, procedente de perdão, nos faz viver algo novo em Deus. Lamentações, no capítulo 3, no verso 21, a palavra diz que nós devemos trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança, meu irmão. Aquilo que pode nos dar esperança. Voltemos o nosso coração, voltemos a nossa mente para aquele que fez a cura do servo do centurião, para aquele que amou e nos amou de tal maneira que enviou o seu filho para morrer por nós na cruz do Calvário, que por amor ele se entregou, ele disse, ninguém tira a minha vida, eu a dou, aleluia. Aleluia, ninguém tira, eu a dou em favor de vocês. Isso é amor, meu irmão. Que possamos olhar, independente de quem seja, independente da situação criada, independente do pecado cometido. O Senhor nos chamou para amarmos, derramar amor, porque a palavra de Deus diz que o amor de Deus foi derramado no nosso coração. Deixemos transbordar. Aleluia.
Amém, amém. Amém. O Meu Dex irmão, falou, o amor nos amou. Amém, meu líder. Amém. Glória a Deus, meu irmão. É bem isso mesmo, porque aquele negócio, se não fosse o amor, a gente não conseguia nada. Se ele não tivesse derramado, se ele não tivesse abrido nossos olhos espirituais para compreender, porque não existe demonstração de amor se não estiver um canal que faça com que o outro, uma forma de codificar esse amor. É aquele negócio, Deus tanto derramou o amor sobre as nossas vidas, como derramou sobre os nossos corações, para que possamos compreender aquilo. É quando eu bato muito na questão da metanoia, a mudança de mente constante, porque aquele negócio, se a gente não tiver essa mudança, a gente vai ficar enclausurado. Passamos a ser religiosos em vez de ser espirituais. Isso é um problema para a vida cristã. Né? Pois é. E nessa perspectiva, pode falar, perdoe, senhor. Não, eu ia citar o texto de Paulo aos Coríntios, fala que o homem carnal, ele não destina as coisas espirituais. Então, já Colossenses, no capítulo 3 ainda, Paulo escrevendo aos Colossenses, ele fala, olha, se você já morreu com Cristo, busca as coisas que são lá do alto, meu irmão. Quando eu passar, Rafael, a devotar minha vida, a matar a minha carne, a crucificar a mortificar os meus membros e a buscar as coisas celestiais, a buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Mateus 6,33. Meu irmão, o amor de Deus que já está em mim vai encher-me, vai transbordar em mim e vai alcançar a todos que quiserem ser alcançados. Glórias a Deus. E eu gostaria de trazer a sua fala sobre a questão do politicamente correto. Eu sou formado em licenciatura em Educação Física na Universidade de Pernambuco. E eu fui muitas vezes confrontado e alertado para o amor do mundo. Né? Isso, a gente vê esse politicamente correto, é muito perigoso dentro das instituições federais. Eu falo porque eu estava, federais e estaduais, eu estava dentro, eu amava os indivíduos, como todos, e se eu não amar, o amor eu não tenho parte do reino de Deus, né? E eu verificava que o equívoco da fala e da vida. Eu percebia que, assim, meu irmão, será que eu consigo ver isso porque aquilo que está em mim é maior do que está no mundo? Aí o Espírito Santo, de fato, só você pode escutar, e os meus filhos, porque eu estou demonstrando a você tanto o reino como a ação do reino na sociedade. E eu ficava olhando assim, e tinha uns amigos meus que estavam assim, geralmente as pessoas que não compartilhavam, geralmente sentavam muito da ideia. Mesmo os que não eram cristãos de fato, estavam dispostos a ouvir um diálogo, eles diziam, Rafael, tem toda a razão que você traz. Porque mesmo na perspectiva cristã que você traz para a nossa... Eu sempre teve sempre essa abertura para falar do que eu penso nas pessoas que eu amo. Primeiro eu tenho que cativá-los para que o Espírito Santo do Senhor habite no meio da gente e possa fazer grandes coisas. Aleluia. Possa gerar frutos naquele lugar. As sementes sendo semeadas. Não é isso? E eu dizia, olha, eu não partilho. Eu estou debaixo de uma autoridade, que são eles, que é o diretório acadêmico, mas eu não partilho das ideias. E isso não me fez eu deixar de amá-lo, nem tampouco de agredi-lo porque eles pensam diferente. Não, é uma forma. Se eles quiserem dialogar comigo sobre, eu dialogo com o maior prazer e com o maior cuidado de não feri-los. Não é isso? Mas, na verdade, vai ter que ser dita. O cuidado eu tenho, porque eu tenho muito cuidado com o que eu falo para as pessoas, mas as pessoas... Às vezes, por eu não compartilhar o que tu pensa, eu quero excluir. Não, faz isso não, traz para perto. Porque é mais fácil de tu trabalhar o amor de Deus, demonstrando o que de fato é Deus na tua vida. O que é de fato o amor que excede todo entendimento humano. O amor que nos amou. Assim como o Décio nos falou aqui. O texto de Paulo a Romanos, Rafael, fala que toda a criação aguarda ansiosa pelo manifestar dos filhos de Deus. A criação aguarda ansiosa, Rafael. Existe politicamente correto, existem as ideologias. No fim de tudo, todas as pessoas estão procurando preencher o seu sentimento, o seu coração, vazio, né? com algo que elas ainda não entendem. Que o que elas precisam, o que eu preciso,
é do amor de Deus. Enquanto elas não se permitem ser alcançadas por esse amor, ficam enchendo o seu coração com tudo isso que não leva a lugar nenhum, a não ser a perdição. Eu passei 4 anos da minha vida, Rafael, também, né, numa faculdade particular, num curso de comunicação social, que é junto com jornalismo e publicidade, e, meu querido, não foi fácil não, viu? Quase 95% da minha sala, de quase 60 pessoas, era toda voltada para um público, que eu sei que se eu citar aqui, o Instagram pode nos censurar, mas era complicado. Mas eu não neguei a minha fé, eu levantei a bandeira do Evangelho, eu demonstrava amor, me comunicava com todos, sem exceção. E quando eu dava minha fala, a nossa página hoje, a FEM, Falando Entre Nós, foi uma página criada para um trabalho da faculdade. E eu disse, não, eu sou cristão, e o programa era um programa de rádio lá. E a minha rádio vai ser falando sobre a minha fé. Aleluia. Glória a Deus. E você falou isso sobre essa questão da luta. Eu entrei eu vou iniciar no final do ano o curso de Ciências Sociais na Universidade de Pernambuco. Não é isso? E Amém. Algo que vai me fazer eu poder ser um instrumento. E antes de fazer o Enem, né, eu disse, Senhor, o que eu quero fazer é me ajudar no meu ministério, o ministério que tu colocou em tuas mãos, e fazer a diferença naquele meio. Aí, muitas vezes as pessoas, mas a federal, uma universidade pública, Rafael, isso vai afetar na tua fé. Isso daí, por que você vai fazer isso? Porque a noção da compreensão do indivíduo e suas relações. Eu acredito que o ministério, ele tem muito, a sociologia, a filosofia tem muito a acrescentar dentro do evangelho, se você saber utilizar os parâmetros do Senhor na sua vida e no seu ministério. É isso? Aí, meus amigos disseram assim, alguns jovens lá da igreja, meu irmão, tu é maluco, velho. Tu vai entrar num local hostil. E eu lembrava que o pastor Américo sempre falava para mim, nas pregações e no púlpito, dizia assim, sabe o que é ser radical? Sabe o que é ser cristão de verdade? Você entrar numa casa de fazer carvão, você como cristão, entrar numa casa de fazer carvão e sair mais alvo do que a neve. Isso falava muito ao meu coração. Aleluia. E na escolha do curso, o Senhor ia ministrando aquele negócio. Isso é o que eu trago para vocês. Vocês entrar no lugar do lamaçal, muitas vezes aquele lugar que é inoperante na perspectiva humana, mas que você venha sair íntegro, que você venha sair irrepreensível. Não é isso? Aleluia. Aleluia. TJ falou algo. Pode ler por gentileza, Gelamar? Eu vi aqui o que ele falou. Leia. Eu vi também o que ele falou. Achei importante. O problema é que a grande maioria das instituições afastam mais do que atraem. Boa! Partilho dessa sua ideia, mas não partilho da ideia do que é o Evangelho. Porque as pessoas vinculam o Evangelho só à pessoa, esquece do amor de Deus. E você falou, juntam porque afastam mais do que juntam. Falta é o amor. É porque a gente já está olhando a perspectiva humana do apontamento, porque eu fui apontado e nem por isso eu deixei que a minha decisão, porque eu me converti em 2015, Josemar, TJ também, e todos. Eu me converti em 2015. De 2008 até 2015, eu vivia convencido do que era o Evangelho. Foi preciso que o Senhor Jesus Cristo quase que leva a pessoa que eu mais amo da minha vida para eu compreender o que é o Evangelho. Não é isso? Vanessa, meu filho nasceu intacto, perfeito, assim como o Senhor nos prometeu. Aleluia. Mas minha esposa, ela ia morrendo. Por que eu falo que ela é a pessoa que eu mais amo? Porque Paulo nos diz, amai a tua esposa como Cristo amou a igreja. E aquele negócio, como é que eu não vou amar minha esposa? É uma ordem do Senhor, ela é a pessoa. Meus filhos são as bênçãos, as heranças do amor que eu sinto por ela, na verdade. Então, elas são heranças. Nunca... certa vez um jovem dizia, um amigo da faculdade perguntou assim, Rafa,
E se um dia tu tiver que optar, quando ele soube que minha esposa tá grávida, ele tiver que optar, se porventura tua esposa e teu filho tiver que entre a vida de um e do outro, eu optarei e opto pela vida da minha esposa. Por quê? Filho, eu posso ter outro, nunca vai ser igual, mas filho, o Senhor pode proporcionar. Mas aquilo que Deus preparou no meu ministério maior, que é a minha família, eu não vou poder sem a minha companheira, assim como você também não pode sem a sua companheira. Assim como os demais irmãos e irmãs não podem com os seus companheiros. Porque aquele negócio, você é co-participante, sua esposa é idônea no seu ministério. Então, idônea, ela é participante. Pode ser que eu tenha falado errado. Ela é participante do seu ministério. Então, eu partilho dessa ideia. E foi quando o Evangelho me trouxe a realidade. Ele é aquele negócio. Muitas vezes o homem, nos ligamos à doutrina humana e esquecemos da doutrina bíblica. É aquilo que gera vida, é aquilo que gera amor. É um pouco do que eu partilho. E eu concordo sim que existe o patamar de igreja como um local de mudança social, um local de mudança social, e a igreja que está enclausurada, a igreja que está alienada. Eu partilho disso, eu não tenho problema nenhum em conversar sobre isso, mas eu digo o porquê ela é alienada e o porquê ela é um local de mudança social. Em um outro momento a gente pode conversar isso, porque senão a gente vai se estender muito e a gente ainda tem mais um ponto para a gente discutir. Para dialogar. Rafael, antes da gente passar para o seu próximo ponto, o TJ, ele retificou aqui, né, o comentário dele. Ele falou que são as instituições religiosas que agem dessa forma. E depois ele colocou aqui mais um texto, né? Justamente, mascarar a cabeça ao mundo, tal, trabalhamos. Eu queria aqui, Rafael, bem rapidinho, contar um testemunho vivido meu, nesse quesito aí, de instituição religiosa, né? Bem rapidinho. Eu me converti em 98, na Batista do Bongi. Eu e o Berg, né? Berg, meu amigo Berg, meu irmão, pessoa que eu amo demais. Berg, nós nos convertemos no mesmo período, na Batista do Bongi. E quando nós chegamos lá, eu tô dizendo o nome da igreja porque não é demérito nenhum, tá? Foi um testemunho meu e amo a Batista do Bongi, é a minha primeira casa, amo aquele lugar. Pois é. E sabe... Oi. Aí o que aconteceu? Aconteceu o que, Rafael? Nesse período, nós chegamos lá, mas a gente começou a perceber que as pessoas não falavam muito com a gente. As pessoas meio que ignoravam a gente, né? Tanto a mim quanto ele. E a gente ficou, é assim ser crente? É assim que é crente? Eu não tô entendendo, ninguém fala com a gente. Parece que a gente é a parede, tá alguma coisa errada aqui. Aí, um certo dia, uma noite, eu fui dormir, né? Eu fui orar antes de dormir. Eu era novo convertido, mas eu orei nesse sentido. Fiz, Deus, eu não estou entendendo porque esse comportamento. E aí o Senhor falou grandemente ao meu coração assim. Eu não conhecia o texto que eu vou citar agora, eu vim conhecer depois. Mas Deus falou ao meu coração assim: ame você, faça você. Eu fiz, mas Deus, eu cheguei agora, eu não sei fazer nada. Ele, faça, eu me responsabilizo. Quando eu compartilhei isso com o Berg se espantou assim, fez, e a gente vai fazer o quê? Eu fiz, Berg, se as pessoas não falam com a gente, nós vamos falar com as pessoas. Se as pessoas não sabem quem a gente é, nós vamos conhecer as pessoas. Se as pessoas não nos amam, nós vamos amar as pessoas. E foi assim que a gente começou a agir, sabe, Rafael? Toda nossa história foi mudada a partir da ação que Deus colocou no nosso coração. O texto que eu gostaria de citar é João 17, a oração sacerdotal de Jesus. Lá atrás, na oração sacerdotal dele, Jesus ora por nós, inclusive por nós nos dias atuais. Ele diz, Pai, eu não peço só por esses que estão aqui, mas eu peço também por aqueles que virão a crer em mim. E Jesus diz, olha, o meu desejo, Pai, é que eles sejam um. Assim como eu sou um contigo, eu quero que eles sejam um com o outro, para que eles sejam um comigo. Então, meu irmão, fica a dica. Quando quando a palavra diz que Deus amou o mundo, que Jesus nos amou, que Jesus se entregou, Jesus ele quer nos ensinar algo. Jesus ele nos ama independente de nós o amarmos. Ele amou o mundo de tal maneira, ele se entregou por nós. Ele está nos ensinando ali, Rafael, que o amor precisa ser voluntário e unilateral. Eu preciso amar.
Eu preciso amar sem esperar que o outro me ame de volta. Eu preciso amar independente do amor do outro. Tudo começa... Sabe aquela coisa que é um ditado politicamente correto que se fala? Seja a mudança que você quer ser no outro. O texto bíblico fala isso também. Mateus 7,12 diz: faça ao outro aquilo que você quer que o outro faça a você. Então, se as instituições religiosas hoje têm afastado mais do que juntado, têm amado menos ou têm deixado de amar, que eu seja, que você, Rafael, seja, que todo mundo que vai ouvir, que vai assistir, que está participando aqui, que nós sejamos pequenos cristos. E ser pequeno Cristo é amar voluntariamente, é amar, é fazer a sua parte, é fazer ao outro aquilo que você quer que o outro faça a você. Mateus 7,12. Amém. Glória a Deus. E enquanto sua fala, é porque eu sou assim, fala, escuto, reflite, é meu, às vezes eu sou louco. Isso é de Deus, Rafael. A palavra que brandou meu coração é a seguinte: como é que haverá a recíproca se você não der o pontapé inicial? Como é que algo vai ser recíproco se não der o pontapé inicial? Não é? Eu preciso utilizar de uma força, a força motriz. E a gente vai para a física, é aquilo que nos impulsiona. É a primeira força que faz com que a gente ande. Não é isso? E se a gente anda em direção a Cristo, o amor Aleluia. É a nossa força motriz. É a nossa força motriz, é aquilo que nos move, é aquilo que nos faz querer estar perto, é aquilo que nos leva a cuidar com excelência. Não é isso? Aleluia. É o amor que faz, só ele que nos faz viver aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. É o amor. É o amor, literalmente. Deixa eu ver se alguém falou mais alguma coisa. Lembro desse tempo, viu, TJ? Você me acolheu de uma forma sincera. Lembro desse tempo, Josemar. Aleluia. Tenha certeza que aquilo que você faz, Josemar, aquilo que eu faço para o reino de Deus, não passa em branco nas vidas das pessoas, não. É testemunho, aleluia. Traz a lembrança sobre a vida daqueles. Não é isso? Mas deixa eu pegar aqui para a gente dar continuidade. Ó, o Berg aí, o Berg, meu irmão, te amo, Berg! Pode, Senhor, meu irmão. Glórias a Deus. Obrigado por estar aqui conosco. Amém. Sintam-se à vontade. Quem quiser dar um adendo, sinta-se à vontade, assim como o TJ está fazendo. É muito enriquecedor o nosso diálogo. O nosso polidiálogo. Aleluia, glórias a Deus. O terceiro ponto que eu gostaria de que nós dialogássemos sobre diz o seguinte: o centurião, ao demonstrar sua fé, chama a atenção de tal maneira que o Senhor Jesus Cristo externa-se que nem todo Israel foi encontrado tamanha fé. A partir do momento aleluia. Que externamos, assim como o centurião, externamos a ação do Senhor Jesus Cristo sobre a sua vida, ao poder, autoridade e amor, não é isso? Existe uma força que leva o outro a exortar aquilo dentro da sua própria vida. Uma exortação, um conselho, muitas vezes uma repreensão dentro de si próprio que faz com que ele mude de vida. Assim como eu trouxe o texto de Josué, de Isaías, me perdoe, de Isaías, ele precisou passar por um tribunal de concessão dentro de si. É o que nos faz o mais íntimo do nosso ser a nos levar a fazer. Existe um filósofo chamado Mário Sérgio Cortella. Uma vez, em um programa chamado Café Filosófico, que é muito bom, cara, para quem gosta de pensar, né? Isso. Agora você tem que ter cuidado com o que você escuta. Bom, você bem sincero. Você não se enveredar pelo caminho que você tem que ir muito bem direcionado pelo Espírito Santo. Eu fui atrás de ética e moral. Tem que ter firmeza. Eu não fui atrás de qualquer coisa. Eu fui na concepção de ética e moral. Que dentro da minha concepção,
que pode ser a de outras pessoas, e não é só minha, porque o Evangelho chegou para todos, é de fundamental importância nós analisarmos as Escrituras com um olhar crítico para nossas vidas. O que é que a palavra do Senhor Jesus Cristo está fazendo ao nosso coração? O que é que eu consigo extrair da sua palavra e de a sua repreensão, as suas dentro da minha vida, que vai me ser um cristãozinho, um pequeno cristão na vida dos nossos semelhantes. E ele diz assim, certo dia estava um cara lá numa corrida maratona, um espanhol, ele tá tudo, aí tem um queniano muito à frente dele. Aí ele verificou que ele estava perdendo o queniano, aí o espanhol chegou no ombro dele e disse assim, ó, olha, preste atenção que tu tá próximo a chegar. Aí quando terminou, o queniano passou, ele passou, chegou um jornalista, perguntou, por que você fez isso? Você poderia ter ganho. Essa pergunta não fez sentido ao espanhol. O espanhol perguntou assim, o que esse cara tá falando, velho? O que esse cara tá falando, velho? Porque a sua concepção ética e moral não cabia tirar proveito de um estado do indivíduo. O que ele entendia como educação, a perspectiva, e nesse caso, trazendo para a nossa vida, a minha concepção de evangelho, não cabe algumas perguntas, não cabe entregar um alimento e perguntar, por que você faz isso? Bicho, eu não compreendo quando as pessoas me falam isso, se eu estou dentro de responsável por um projeto social, se eu estou dentro de um projeto, como falando entre nós, não cabe para você perguntar. Isso eu falo porque faz parte do meu ser. E o mais lindo que ele foi o seguinte, os espanhóis assim, se eu passasse na frente dele, sem merecer, o que é que eu ia falar para minha mãe? Como é que eu ia olhar para minha mãe que eu peguei algo imerecido? Aí o que é que eu trago para o Evangelho? Como é que eu não ofereço o amor? O que é que eu vou falar ao meu Deus como justificativa por aquilo que eu faço? Se não tiver o amor, não tem justificativa. Eu vou me apresentar o Senhor de mãos vazias. Ele não vai ver o furo na minha mão. Ele não vai ver o furo da minha mão. Porque o furo da minha mão, porque eu fui crucificado com Cristo. Aleluia. E hoje eu sou nova criatura. Aleluia, Se eu aleluia. não tiver o que apresentar, meu irmão, ao Senhor, se o amor não for a nossa dracma maior, eu não sei o que eu posso fazer. E vendo o centurião fazer esse ato de humilhação, de dizer, não, é o Senhor Jesus Cristo que pode fazer todas as coisas. Aleluia, eu não sou nada. aleluia. Eu não sou digno de ter Ele em minha vida, eu não sou digno de nem estar em Sua presença. E quantos estão dentro do nosso reino e não tem essa perspectiva do Jesus Cristo que o centurião vê? É um cara que se humilhou, deixou de tudo, patamar, glória, autarquia, deixou hierarquia, deixou tudo de lado em favor do amor. Ele demonstra amor pelo seu servo. Esse ponto 3 é o que eu penso que é a nossa vida, a constante humilhação. Não sermos miseráveis. Não pense que humilhação é ser miserável. Não confunda as coisas. A humilhação é o estado mais precioso que um homem pode estar para que o Senhor Jesus Cristo possa agir em sua vida. Passo a fala para o meu irmão, que é um pouco do que eu penso. Aleluia, Rafael. Que incrível isso, né? Que incrível. Não é sobre posição, não é sobre quem pode mais, não é sobre status. Ele tinha uma posição de autoridade, ele tinha pessoas debaixo da sua tutela, ele se esvaziou dele mesmo para poder viver o milagre, reconhecendo a soberania de Deus, reconhecendo o poderio do Senhor Jesus, reconhecendo que era incapaz de realizar algo porque fugia do seu domínio. Então, tantas vezes, Rafael, eu, Josemar, me coloco na situação de que achar que sou alguma coisa, que tem alguma coisa, que posso fazer alguma coisa. Ai de mim, miserável, sabe o que sou. Meu Deus, o Senhor é que precisa ter o leme, Ele que precisa estar na direção, Ele que precisa fazer aquilo que está fora do meu alcance.
Sem Ele, nada nós podemos fazer. Sem Ele não chegaríamos a lugar algum, a não ser esqueci a palavra agora que se dá. Esqueci a palavra mesmo. Quando você vai cair no buraco. Como é o nome do buraco? Abismo? Nossa, abismo, isso, Rafael. Isso, quando andamos na nossa própria direção, parece até que nós vamos chegar lá, parece até que estamos confortáveis, mas a nossa direção vai nos levar para o abismo. Tati, graça e paz, a nossa direção vai nos levar para o abismo. Então, não andemos na nossa própria direção, que tenhamos essa consciência de que, como aquele centurião, nossa, como foi incrível. Eu, assim, do início do texto até o final, quantas lições nós tivemos, né? Não importa qual a situação que você esteja vivendo, seja espiritual, mental, física, você está à beira da morte, está morrendo na fé, há milagre para você. Está morrendo no espírito, há avivamento no espírito para você, porque ele vivifica. Está enfermo, está num leito de hospital, creia no Deus que pode fazer. Ele ainda faz, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Basta apenas você crer que com uma palavra, com uma única palavra, Jesus pode mudar toda a tua história. Glórias a Deus. Eu, dando uma adendo na sua fala, meu irmão, que é de muita valia esse seu relato, essa questão da responsabilidade, a questão de crermos piamente, sem duvidar, é como dar um salto no escuro e saber que o Senhor está lá, com sua mão estendida, pronto para nos deixar em uma pedra angular que não existe desnivelamento que vai fazer nós tropeçarmos nela. E eu digo à minha esposa que quando ela diz assim, minha filha, está difícil, minha filha, não sei aquilo, outro, isso aí, ela, meu amor, lembre-se que esse momento é que a gente tem que dar mais glórias a Deus. Porque aquele negócio, isso é a demonstração de que você está indo no caminho certo. Que Aleluia. Se você ora, se você está na vontade de Deus, estão acontecendo essas coisas, alegre-se no Senhor. Filipenses 4,4 diz assim, alegre-se no Senhor, novamente alegre-se no Senhor. Independente da situação que eu esteja vivendo, que Josemar esteja vivendo, que você esteja vivendo, que está conosco e que vai vir posteriormente, alegre-se no Senhor. É fácil? Não é fácil, mas é o que o Senhor derrama o bálsamo sobre a nossa vida. É o bálsamo que nos dá refrigério para que possamos a cada dia derrubar gigantes, matar leões e ursos e aleluia, lutar contra os nossos próprios medos, na verdade. Aleluia, aleluia. Que bênção, que momento precioso. Rafael, a gente tá chegando no momento finalzinho do nosso momento falando entre nós. Cara, glória, que honra, Deus, que alegria poder ter você participando comigo aqui nesse momento. E com certeza, peço para você se preparar, porque esse não será o nosso único momento aqui no Falando Entre Nós. Quero poder contar com você mais vezes aqui comigo, tá certo? E sei que das próximas vezes também será incrível. Hoje nós falamos sobre... esqueci o texto. Acabei de esquecer. Lucas 7. Milagre. Lucas 7, do 1 ao 10. O milagre do servo do centurião. E... é bom que ao vivo a gente esquece, né? Eu gosto do ao vivo por isso. É verdade. Aleluia. Um milagre. Um ao outro. É isso aí. Então, o milagre do servo do centurião, a cura do servo do centurião, em Lucas, capítulo 7, do verso 1 ao 10, hoje com Rafael Leonardo, esse líder de excelência, líder de jovens ali na Igreja Batista do Bongi, que me deu a alegria de estar participando conosco aqui na manhã desse sábado, em nome de Jesus. Rafael, suas considerações finais, por favor, para a gente terminar esse momento lindo. Minhas considerações finais. De antemão, o agradecimento ao Senhor Jesus Cristo por esse momento, né? Aquilo que Ele tratou em nossos corações. Movimento de gratidão, coração a mil, porque é aquele negócio. Foi o refrigério para a minha alma, assim como eu creio piamente que foi para a sua também, e para Amém. Aqueles que muitas vezes não são escutados. Gostaria que muitos tivessem participado mais,
porque aquele negócio, nós agregamos e tratamos da ferida um do outro, né? Isso. E que venhamos ter essa mente do centurião renovado pela ação da graça em nossas vidas. Porque Amém. ele reconhecia só que a graça não tinha chegado ainda a ele. Mas quando a gente vê os outros centurião, como o centurião Júlio, como aquele que está em Atos 6, que teve um sonho, que ele era muito piedoso, eu tinha o nome dele, né, que ele se revelou para ele, se revelou para Pedro, e Pedro entendeu Cornélio. o que é o evangelho. Cornélio, perfeito, muito obrigado. Cornélio, assim como os centuriões, que foram pessoas importantes para Deus, não para ele não se importou, porque eles são dos nossos corações. Que venhamos ter o coração contrito, porque um espírito quebrantado, um coração contrito e um espírito contrito, o Senhor não se nega. E se venhamos a cada Salmo dia 51 de Davi. em constante metanoia, constante mudança de mente, constante análise de nossa vida Aleluia. cristã. Graças ao Senhor Jesus Cristo, Aleluia. volto a dizer a minha fala nesse momento. Eu louvo a Deus sobre a vida do meu irmão, louvores de gratidão sejam entoados por esse convite maravilhoso, que é único e que será em outras instâncias, né? Que eu creio que ainda tem muito há muitas águas para rolar dentro dos nossos irmãos que vão vir dar um pouquinho da palavra. E eu louvo a Deus pela autoridade e pela confiança do pastor Américo sobre minha vida, a minha liderança com o Amém. Tiago e com o Carlinho, e graças e louvores ao pastor Márcio e a pastora Cláudia, não é isso? É Cláudia? Eu tô Isso, errado. pastora Cláudia. Pastora Cláudia, louvores de gratidão, que a graça a cada dia venha transpor qualquer concepção humana e que o ministério de vocês cresçam, e das demais igrejas e dos demais irmãos Amém. que faz parte do grande povo de Deus. É um prazer, satisfação e muito amor que eu estou encerrando nossa live de hoje. Muito obrigado por tudo, beijo. Conte comigo, meu irmão. Amém, que alegria. Que alegria em Deus, meu Deus, muito feliz por esse momento. Foi muito além do que eu esperava. Obrigado, Deus. Obrigado pela vida do Rafael. Obrigado por Aninha, que foi a ponte para a gente se reencontrar. Obrigado, Glória a Aninha, por me dar o telefone de Rafael sem avisar ele. Aleluia. É uma mulher de Foi de Deus, ela Deus. sabe agir, rapaz. Eu que não sei. Foi de Deus. Muito obrigado, viu? Pessoal, semana que vem nós vamos estar aqui de volta com a última fase da série Milagre de Jesus. É a 4ª parte. Nós vamos dar uma pausa na série. Posteriormente nós voltaremos com mais milagres, mas nessa primeira parte vão ser 4 partes. Uma série de 4 partes. São 4 milagres que a gente vai estar falando. Semana que vem é o último. Depois a gente retorna, tá bom? Então, Rafael, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a Obrigado, todos irmão. que estiveram aqui conosco. Beijo Aqueles pra que todos. ficaram do Muito início até o obrigado pelas final. contribuições. Que é isso, gente? A gente cresceu junto. A beleza do evangelho é isso, Rafael. Eu cresci Aleluia. com você, nós crescemos juntos, e eu acredito que todos aqueles que estiveram conosco do início até o final, ou aqueles que só deram uma passadinha, e aqueles que virão a assistir posteriormente, também serão muito edificados. Muito obrigado, meu Aleluia. Deus. Glórias a Deus. A recíproca Amém. é sempre verdadeira. Amém. Amém. Glória Até a Deus e lá. aleluia. Bom final de semana. Amo Fiquem todos na vocês. paz. Fiquem na paz. Até a próxima semana. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Shalom. Tchau. Até a próxima. Tchau.